Bem, e agora falando do meu querido banco de dados relacional. Né? Então a gente viu que o banco de dados relacional ele também é um recurso que pode ser compartilhado no pipeline como um todo. A gente tem aqui essas três ofertas que são ofertas extremamente maravilhosas que a gente tem dentro do Azure. Então a gente tem o Azure SingleDB e a gente pode usar ele como a single instance, como um Elastic Pool, como também um recurso onde você possa trazer todos esses caras para dentro, ou seja, fazer um backup e restore dentro dele. E você também tem a parte de hyperscale que te traz a possibilidade gigantesca de você escalar em teras e petabytes. Bem, quais são as informações importantes em relação a esse carinha aqui, a parte de banco de dados relacional? Quando que a gente usa e por que a gente usa? Vamos lá. Primeiro ponto, não quer dizer que eu estou saindo do banco de dados relacional, que a maioria das pessoas tem essa visão. Mas, Luan, não faz sentido, eu estou saindo do banco de dados relacional e eu estou fazendo um processamento na nuvem e eu estou colocando no banco de dados relacional de novo. Não faz sentido para mim. E aí eu gosto muito de falar sobre isso, do não sentido, que é entender aonde é que dói no banco de dados. Né? Então a gente está falando de escalabilidade. Então, quando a gente fala de escalabilidade, né, de escrita ou de poder de processamento, a gente tem que tentar utilizar cada ferramenta no que ela é boa. Bancos de dados, por mais que te tragam parte de programação que vai te atender em milhões de cenários, quando você está precisando juntar informações de diversas informações, de diversos lugares, porque a gente, como DBA, a gente tem a visão do dado no banco de dados. A gente não tem visão do dado 360. Então, é por isso que a gente utiliza o pipeline de dados e essa arquitetura para ingerir não só informações do seu SQL, mas do Postgres, do Oracle, do IBM, do SAP, enfim, trazer essas informações. E aí começa a fazer sentido, porque você não está só usando a fonte de dados relacional, você está trazendo várias outras coisas para dentro. Então, você tem que escolher qual o melhor banco de dados baseado na sua necessidade. Aqui, para a gente explanar um pouquinho mais, se você já tem um background de SQL, você se sente feliz com isso e você consegue utilizá-lo ele na nuvem da melhor forma possível, SQL all the way. Se você já tem MySQL, ou você tem SQL e você pretende ir para MySQL porque ele é um mundo mais aberto, te traz algumas outras features e possibilidades que você às vezes esbarra um pouco no SQL, esse cara é um ótimo pedido. O Postgres, se você quer realmente ter escalabilidade e usar o seu banco de dados para realmente armazenar em grande escala, o Postgres com Citus é uma ótima oferta. Então depende de onde você vai navegar, depende do background do seu time, depende do que vocês vão trazer de dados e como eles se encaixam dentro dessa plataforma. Tá? Por mais que os serviços sejam gerenciados, isso não quer dizer que eu não precise de DBA. Então a gente fala que o DBA vai morrer, enfim. Quando a gente fala isso, a gente está falando da parte de administração, a gente está falando dessa parte solidificada que são processos repetitivos, né? Mas ainda se faz extremamente necessário você entender o modelo de negócio, você entender quais são as tabelas que existem, quais são as características dela, entender o comportamento da sua aplicação, a quantidade de gravações que acontecem, como você escala, quais são os picos de usabilidade do seu banco de dados, porque todos os dados vão convergir lá dentro. Então, eu não estou falando que não existe uma parte onde você precisa olhar como DBA. Eu estou falando que as partes de bancos de dados que são repetitivas, elas sim, a tendência é que elas sejam assumidas pelas cloud providers. Tá? Outra coisa, tuning e melhores práticas, elas devem ser configuradas. Né? Por mais que a gente tenha serviços de automatic tuning, por aí vai, que te ajudam bastante, que vão te capturar aí 40%, 50% do seu pipeline, isso não quer dizer que vai te possibilitar uma surface de 100% que você não precisa fazer nada. Se você tiver uma complexidade muito grande no seu código, no seu T-SQL, no seu Storage Procedure, enfim, você precisa olhar essas queries e tuná-las de acordo. Tá? Então isso é extremamente importante. E outro ponto, melhorar configurações, fazer ajustes. Né? Esse é o nosso trabalho realmente. Tá? O monitoramento diário para o entendimento da performance. É aí que é importante a parte da gente entender o Azure Monitor, que a gente vai falar depois, que é como esse cara dá essa visão total e te ajuda a complementar essa visão dentro do seu banco de dados relacional. Né? Outro ponto, criar as rotinas de scripts ou agendamento para escalonamento. Eu gosto muito dessa parte. Alguns recursos te possibilitam que você faça o scale down, scale up automaticamente, mas existem casos que é muito legal você calcular isso baseado no seu workload. Então você pode criar scripts, por exemplo, que, cara, isso é muito usado, tá? Eu tenho, por exemplo, uma sazonalidade aqui na minha aplicação, que, cara, eu tenho semanas que gravações acontecem, por exemplo, de segunda a quinta, o meu banco de dados ele se comporta dessa forma, e sexta-feira ele se comporta assim, e a gente descobriu que toda sexta-feira ele gera um bottleneck, ele gera um problema
dentro do banco de dados. Então, o que a gente sempre faz? A gente escalona esse cara e depois a gente volta ele, por exemplo, no final do sábado. E aí é interessante você criar scripts que façam isso para você. Pode utilizar PowerShell e por aí vai, e aí você pode ter essa rotina, tá? E outro ponto, utilizar esse serviço para a especialidade dele. Então, aonde é que o banco de dados é um killer para transações? Se você precisa garantir ACID realmente, né, isso não quer dizer que toda parte da sua aplicação precisa garantir ACID. Né? Então, às vezes você vai ter, se você estiver trabalhando com aplicações monolíticas, você vai ter esse cara gravando em vários locais. Se você estiver pensando em microserviço, teoricamente, cada microserviço vai ter a sua base de dados. E aí eles vão ser únicos, atômicos e ali dentro. E nem sempre você vai utilizar, por exemplo, uma aplicação que é extremamente robusta e grande, ele vai utilizar só SQL. Às vezes, tem casos que ele vai utilizar SQL, Postgres, NoSQL, todas as variedades que você pensar, porque ele vai atacar cada pedaço unificadamente, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Isso aqui traz muito insumo de quais são as melhores práticas e no próximo vídeo a gente vai ver sobre NoSQL. Então, fiquem por aí e até mais.